Boa tarde, professor de Física Rafael Moreno. Outra questão da FGV. Essa aqui é a minha playlist de raciocínio lógico matemático. E bora tentar resolver essa questão de 2024, tá? Seguinte, seis elementos de uma matriz formada por duas linhas e três colunas são 1, 2, 3, 4, 5, 6. As colunas são contadas da esquerda para a direita e as linhas de cima para baixo, igual a gente faz lá no ensino médio, né? Sabe-se que a soma dos elementos da primeira coluna é 10, a soma dos elementos da segunda coluna é 5, a soma dos elementos da primeira linha é 8. É bom grifar isso aqui também. Primeira coluna, segunda coluna, primeira linha. E o elemento que ocupa a posição correspondente à segunda linha e terceira coluna é. Então, são seis elementos, né? E aí, a ideia é a seguinte. Ó, as alternativas é 1, 2, 3, 4, 5, tá? Que é justamente esses elementos aqui, tá? Exceto 6, né? São 5 alternativas somente. E aí você tem que desenhar essa matriz, tá? Como você não sabe aonde está cada número, você vai jogar umas letrinhas aqui para ilustrar o teu pensamento. Então, A, B, C, D, E e F, tá? E aí ele quer saber o elemento da segunda linha e terceira coluna. Linha é horizontal, coluna é vertical. Então ele quer saber o valor de F, tá? E aí a gente tem, eu vou começar a resolver a questão agora, tá? Então pausa o vídeo, se é do teu interesse resolver calmamente. A chave das questões está bem aqui, tá? A chave dessa questão está bem aí nessas afirmações, tá? Então a soma dos elementos da primeira coluna é 10, tá? Então ele está dizendo que se eu somar A mais D, que são as letras que eu coloquei na primeira coluna, isso tem que ser 10. Como são poucos números, você vai testando um a um, tá? Olha só, você quer saber esse F, tá? E aí você sabe que esse F não pode dar 6. Então, o 6 tem que estar em alguma outra posição por aqui, tá? Então, bora começar pelo 6, tá? Se o A for 6, o D tem que ser 4, para que tu chegue no resultado 10, beleza? E se o A for 5? Se o A for 5, a gente teria que somar com 5 para que o resultado fosse 10. Mas olha só, aqui ele diz que a ideia é que tu não pode repetir os resultados, né? E se tu não pode repetir, isso aqui não pode estar certo, tá? Então, isso aqui pode estar certo, né? 6 mais 4 pode estar certo, mas 5 mais 5 não é uma opção, tá? Porque a ideia é que tu não repita números, tá? Outra opção, se o A for 4, aqui pode ser 6 no D. Ó, e daria 10 bonitinho, tá? Então, 6 mais 4 ou 4 mais 6 é possível. Se aqui for 3, se no A for 3, aqui vai ser, para que dê 10, teria que ser 7. Bom, mas 7 não é opção lá, né? E se não é opção, o 3 não vai funcionar. Assim como o 2 e o 1, tá? Então, as únicas opções possíveis, ou 4 mais 6, tá? Ou 6 mais 4. Esses dois números têm que estar aí na primeira coluna, tá bom? Beleza, então olha só. 4 e 6 já estão aí na primeira coluna. A gente elimina aqui a letra D e a gente já viu que o 4 vai estar na primeira coluna, não pode ser o F, tá? Bora trocar a cor para que a gente analise a próxima afirmação. Ó. A soma dos elementos da segunda coluna é 5. Segunda coluna é essa aqui, tá? B e E. Tá? Então, se eu fizer B mais E, ó, a gente já sabe que 6 e 4 não pode ser. Se for 5, bora testar o 5 aqui. Putz, mas a soma já tem que dar 5. Então, eu teria que somar com 0, mas 0 não é opção. E aí você percebe que 5 não é opção para B e E, tá? 4 já está aqui, né, na primeira coluna, não é opção. Bora testar o 3. E aí, para o B ser 3, o E tem que ser 2. E isso aqui dá 5. Beleza, isso aqui é possível. Ou isso aqui ser 2 e isso aqui ser 3. Daria 5 também. Pronto, fechou. Outra opção, isso aqui ser
1. Só que se isso for 1, isso aqui tem que ser 4, e a gente já viu que o 4 já está sendo utilizado na primeira coluna. Então, isso aqui não é opção, tá? Então, aqui na segunda coluna, a gente vai ter ou 3 mais 2 ou 2 mais 3, tá? E aí a gente elimina a letra B e a letra C, que a gente está procurando o resultado da letra F, tá? Da posição F lá, tá? Última afirmação. E na última afirmação a gente tem o seguinte: a soma dos elementos da primeira linha. E na primeira linha a gente tem A mais B mais C. E isso tem que ser igual a 8. E aí a gente agora só tem duas opções, tá? Considerando que a gente já descobriu que o 2 e o 3 estão na segunda coluna, a opção que a gente tem é 1 ou 5. E aí, bora testar o 5 bem aqui. Se a gente utilizar o 5 bem aqui, a gente pode utilizar, como já está bem perto do 8, bora utilizar o 2 bem aqui, tá? E aí, se a gente utiliza o 2 bem aqui, a gente teria que utilizar um 1 bem aqui no A. Só que os valores de A ou é 4 ou é 6. Então, 5 aqui na posição C fica inviável, tá? Bora testar o 1. Se eu utilizo o 1 bem aqui e, por exemplo, utilizo o 4 aqui na letra a gente pode utilizar o 3 na letra B. E aí, isso aqui daria 8 bonitinho, ó. Olha só. Outra opção, bora ver se tem outra opção. Bora supor que a gente utilize 2 bem aqui, tá? E aí, para dar 8, teria que ser 5, mas aí a gente já viu que o 5 não funcionaria tão bem, tá? Mas olha só, essa opção aqui coube direitinho, tá? E se coube direitinho, é uma possibilidade interessante. A gente já viu que o 5 não vai funcionar aqui, era a única outra opção. E aí, se a gente descobre que o 1 está na letra C, a gente elimina a alternativa A e a resposta fica sendo a letra E. Tá? E aí, bora dar uma olhada aqui se o site que concursos concorda com isso, tá? Letra E, tá? Bora dar uma olhada nas estatísticas. E a maioria dos alunos acerta, tá? São 70% das pessoas que tentaram resolver acertaram essa questão, mas ainda assim é uma questão trabalhosa, tá? Você faria de um jeito diferente? Se sim, comente e se inscreva no canal, dê uma olhada nas outras questões que eu resolvo em raciocínio lógico matemático e bons estudos!